Olha, para quem passa pelo Rio Poti, ali na altura da Ponte da Primavera, por ali, pelo menos foi o que me chamou a atenção, gente, já deve ter percebido os aguapés aparecendo. A gente teve aí, há alguns anos, assim, períodos em que os aguapés tomaram conta do rio, o leito inteiro, de uma margem à outra. De uns anos para cá, principalmente depois que a empresa Águas de Teresina passou a operar aqui na nossa capital, eu percebi, enquanto leigo, que apareceu menos ou nem chegou a aparecer nesse período de seca. Mas esse ano apareceu mais. A gente fica assim tentando entender porque há uma preocupação, já que isso é sinal de poluição no Rio Poti. A gente convidou uma pessoa que entende do assunto, o professor Ribamar Rocha, que é biólogo. Explica para a gente o que é que aconteceu em 2023 para explicar essa mudança em relação a esses últimos anos. Seja muito bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Este ano, a gente teve uma menor quantidade de chuva agora no segundo semestre. E os aguapés, o que estimula o seu crescimento é o lançamento de esgoto sem tratamento, principalmente, né? Que o esgoto ele é muito rico em matéria orgânica dissolvida, né? Que terminam sendo substâncias nutritivas para essas plantas. Uhum. São plantas aquáticas, flutuantes, então elas passam a ter uma maior disponibilidade de alimento. Fazendo isso, elas vão crescer, vão proliferar e vão cobrir áreas cada vez maiores. Nesse momento que ela está cobrindo essas áreas, também vai diminuir a entrada de luz na água, né? Dificultando os fotossintetizantes que estão na água. Uhum. E também elas próprias, né, passam a morrer porque já completaram o seu ciclo, ou então devido aos poluentes que elas estão absorvendo, né, tornam-se fatais para elas. E elas também passam a se decompor. Então esse processo de decomposição tem a participação principalmente de bactérias que vão consumir oxigênio que está dissolvido na água. Isso traz uma grande dificuldade de sobrevivência para os seres do ambiente aquático, né? Como a gente vai perceber, principalmente os peixes, que vão procurar outras áreas de melhor qualidade de água. Então isso vai diminuir tanto a quantidade de peixes como a diversidade de peixes no local, dificultando a vida dos pescadores, por exemplo. Agora, o senhor acredita que essa impressão que eu tive de que houve uma redução no aparecimento de aguapés nesses últimos anos, desde que a empresa Águas de Teresina passou a operar em Teresina, é só impressão minha ou realmente o que eles estão fazendo já está surtindo efeito? Antes dessa operação, apenas 17% do esgoto era tratado para ser lançado no rio. Então imagine uma quantidade enorme que era lançada no rio. E possivelmente houve um aumento desse tratamento, né? Aparentemente em torno de 33%. Isso. Então isso, de certa forma, vai refletir sim numa melhoria da qualidade da água do rio. Por que voltou assim nesse ano de 2023? Porque houve a concentração dos poluentes pela diminuição da chuva, porque, por exemplo, no primeiro semestre, como tem mais chuva, então esses poluentes presentes são diluídos, né? Porque o aguapé ele tá presente no rio o ano inteiro, então a gente fica com aquela impressão que ele surgiu. Não, ele está o ano inteiro. Ele é um instrumento biotecnológico que a natureza nos deu. Ele serve para monitorar a qualidade da água. Então, quando a água está com a qualidade boa, eles ficam se reproduzindo dentro de digamos assim, de um índice tolerável, né? Então, quando a qualidade da água está ruim, ou seja, grande quantidade de matéria orgânica em suspensão, então ele tem bastante alimento, né? Claro que ali também vai ter coisa que vai prejudicar ele no seu desenvolvimento, mas como ele tem bastante alimento, ele vai crescer bastante, né? Vai proliferar, cobrindo áreas cada vez maiores. Tem algo que a gente pode fazer,
porque a gente está observando essa melhora no saneamento por parte da Águas de Teresina, a partir do tratamento do esgoto. Mas tem algo que o piauiense e o teresinense pode fazer? Nesse caso, individualmente fica complicado, porque é o lançamento de esgotos de regiões inteiras, de bairros inteiros. Uhum. Então, individualmente fazer alguma coisa fica complicado. Entendi. O que ele pode fazer é cobrar das autoridades responsáveis pela qualidade da água a ser lançada no rio, que isso realmente seja feito com eficiência, que se trate essas águas. A água é a maior riqueza da atualidade. Então nós estamos sendo, de certo modo, irresponsáveis quando a gente tem 2 grandes rios e estamos sujando estes rios. Uhum. Inclusive depois para pagar muito caro para purificar essa água que vai retornar às nossas casas. É muito mais caro depois purificado que agora cuidar. Né? E muito mais difícil. É tanto que quando chegar novembro, por exemplo, pode ocorrer episódios da gente receber água em casa sem as características de potabilidade. Ou seja, a água pode vir com algum cheiro estranho, a água pode vir com alguma coloração diferente e às vezes até com sabor estranho, porque a água ela não tem que ter nenhuma dessas características, não tem que ter sabor, nem cheiro e nem cor. Mas aí como o tratamento fica difícil, né, você repurificar aquela água, porque ela vem pura, a gente sujou. Então tirar a sujeira que lançamos é complicado em retornar a qualidade da água. Para você que ligou o rádio agora, eu estou conversando com o professor Ribamar Rocha, que é biólogo. Professor, uma coisa que me chamou a atenção uma vez foi a seguinte: eu fui lá no Encontro dos Rios e lá sempre tem piaba frita para vender, né? É um hábito do teresinense, inclusive, ir lá e comer, é bem comum, típico até. Aí eu perguntei de onde era aquela piaba. Eles disseram que era de Parnaíba. Eu fiquei pensando, gente, nós estamos à beira de um rio, 2, na verdade, rios, e infelizmente não tem piaba boa para se consumir ali ao lado. Como é que se explica um negócio como esse? Eu fiquei assim impressionado. É isso que exatamente chama a atenção da gente. Como é que a gente tem uma riqueza e a gente mesmo está destruindo essa riqueza? Que ali seria um ponto, inclusive, de pesca esportiva, sei lá, alguma coisa assim. E, no entanto, o Encontro dos Rios é onde a gente vai perceber uma qualidade muito ruim da água. Uhum. Inclusive, a gente vê... Às vezes até com mau cheiro. Mau cheiro. Inclusive, a gente vê, às vezes, bandos de garças voando por lá, mais do que outros locais. Aí a gente, que belo espetáculo da natureza, não sei o quê. Mas por que tem mais garças lá, naquela região ali, e outras partes do rio não tem? Porque é ali onde vai se concentrar a maior parte onde está a poluição mais concentrada. O que acontece? É o alimento deles. Né? Os peixes vão ficar com dificuldade de respirar nesse ambiente com maior concentração de poluição. Uhum. Então, o que eles fazem? Eles sobem à superfície tentando respirar um oxigênio mais fácil que está na superfície. Então eles ficam meio tontos e, resultado, se tornam presas fáceis para as aves que se alimentam de peixe. Por isso que elas se reúnem lá em maior quantidade. É muito interessante, né? A gente entender a explicação de uma coisa que, assim, à primeira vista parece algo lindo, né? Que é o surgimento dessas garças no final de tarde, não sei o quê. Mas tem toda uma explicação que vem a partir da poluição e que termina prejudicando aí uma cadeia alimentar até, não é isso? Podemos dizer isso. Exatamente, a gente tem que aprender a olhar a natureza e entender essa natureza. E perceber também que a natureza não é separada da gente. Uhum. Que quando a gente pensa em natureza, em meio ambiente, a gente tira o ambiente urbano como se fosse uma ilha separada de todo o resto do ambiente. Então a gente tem esses impactos que eu prefiro chamar de impactos socioambientais, porque impacta o ambiente, impacta diretamente a gente, as pessoas. Então a gente tem que estar alerta para isso, para os sinais que a natureza
tá oferecendo para a gente. Uma vez eu também conversei com um pescador lá naquela região e ele disse que cada vez mais eles estavam pescando peixes menores. Exatamente por quê? Porque os que conseguem se reproduzir, muitos dos pequenos não conseguem chegar à fase adulta, provavelmente por conta dessas condições que o senhor explicou agora. Exatamente, que a gente tem uns impactos integrados. Um dos principais impactos ambientais que os nossos rios sofrem é o que se chama assoreamento. O que é isso? Desmatam as margens do rio. O solo exposto, quando é no tempo da chuva, muita parte é arrastada para dentro do rio. E a vida do rio é a sua calha, é a sua parte mais profunda, é ali que o rio circula. Então, essa terra que foi arrastada vai ocupar essa calha, que é ali onde ocorre a reprodução, a ciclagem de nutrientes. Então, essa calha estando aterrada vai dificultar toda a vida aquática. Com leito raso. Exatamente, toda a vida do rio. E quando ocorrer as chuvas, que as águas vierem, o canal vai estar ocupado. Então vai propiciar o quê? Enchentes, inundações, porque a água não tem aonde correr. Vamos então, gente, cobrar das autoridades, como o professor Ribamar Rocha falou aqui para a gente, para que tomem as medidas necessárias, que a gente acompanhe também essa evolução do esgotamento sanitário junto a Águas de Teresina, para que a gente possa proteger mais os nossos rios, nossa fauna, nossa flora e, consequentemente, todos nós, inclusive nossos filhos e netos. Quero muito lhe agradecer pela participação, professor Ribamar Rocha, biólogo, dando todas essas explicações tão importantes aqui, esclarecendo tanto um assunto que está aqui no cotidiano da nossa cidade, que muitas vezes a gente não olha para o lado. Obrigado. Eu que agradeço e vamos procurar entender a linguagem do ambiente. Para depois, né? Para entender as mensagens. Consequências, exatamente. Obrigado, professor. Um abraço, viu? Obrigado. Valeu.